Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Esse é o Seminário de Rede de Computadores. Eu sou Samuel de Melo Canhani, do terceiro período de Info. A gente vai falar aqui sobre os serviços de rede do protocolo TCP/IP. O protocolo FTP, transferência de arquivos. O File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos, né, em português, é um protocolo usado para transferir arquivos por uma rede de computadores, desde uma local à internet. Basicamente, permite a troca de arquivos entre dois computadores de modo direto, em que um ganha acesso às pastas do outro. O protocolo é o meio mais antigo de transferir dados entre computadores de uma rede, tendo surgido em 1971, e usa o modelo cliente-servidor, onde o primeiro faz o acesso aos dados e o segundo os armazena. Então aqui a gente tem a representação, né, do protocolo FTP. Então a gente tem o cliente acessando, né, ele provém os dados, e no servidor ele é armazenado, e quando requisitado pelo cliente ele consegue esse acesso. Telnet, Terminal Virtual Remoto. O comando Telnet é um protocolo criado há cerca de 50 anos e hoje proporciona a interface de terminais e de aplicações através da internet. O mesmo permite a utilização de diversas portas a serem definidas pelo usuário. Cada porta é associada ao endereço IP do hospedeiro e ao tipo de protocolo utilizado para a comunicação. Esse comando permite a configuração do servidor de um computador remoto para a execução de comandos escritos. Esse comando tem como princípios uma série de procedimentos e regras que são definidos para padronizar a comunicação de forma remota. O comando Telnet facilita a comunicação baseada em textos interativos bidirecionais com a utilização da conexão de um terminal virtual. É bem importante a gente frisar que Telnet a gente tem a questão do remoto. Aqui a gente tem a representação, uma imagenzinha representando o Telnet. Então a gente tem um terminal, ou seja, um cliente que ele consegue esse acesso com o host ligado à internet, né? Ele consegue executar diretamente seu sistema operacional em software locais, emulando um terminal remoto. SMTP, envio de e-mails. O servidor SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é um computador que faz o intermédio entre o envio e o recebimento das mensagens de e-mail. Então ele funciona como um correio na época das cartas. Ele é responsável por receber as informações do remetente e enviá-las à internet para que um servidor POP-MAP o receba, né, e direcione à caixa do destinatário. O funcionamento de um servidor SMTP é bem simples de entender. Quando uma pessoa escreve um e-mail e clica em enviar, todas as informações referentes a ele são enviadas para o servidor SMTP. Nesse momento, o servidor vai adequar o conteúdo recebido aos padrões do protocolo de transferência de e-mail e encaminhá-lo para a internet, onde será transmitido, similar, né, ao que os carteiros fazem ao recolher as correspondências a serem enviadas. Então a gente tem um exemplo aí. Aqui a gente tem a imagem representando, então você envia para o SMTP server, né? Ele através da internet acessa e manda para esse POP-MAP server e ele entrega ao usuário. DNS, resolvedor de nomes. DNS significa Domain Name System, é sistema de nomes de domínio. O DNS converte os nomes de máquinas para endereços IP, que todas as máquinas da internet possuem. Então, basicamente, ele vai dar nome aos números, né? Então, facilita muito a nossa vida, ele vem buscando essa facilidade, porque você gravar um nome de uma pessoa é muito mais fácil do que o telefone dela, né? Identificar essa pessoa pelo telefone. Aqui a gente vai falar o intuito, né? Então ele foi criado com o objetivo de tornar as coisas mais fáceis para o usuário, permitindo assim a identificação de computadores na internet ou redes locais através de nomes, né? E aí temos, é como se tivéssemos apenas que decorar o nome da pessoa ao invés de um número de telefone. Aqui a gente tem a imagem mostrando como funciona esse DNS. Então ele vai buscando as informações em escala. Ao atingir o ponto requerido, né, conseguir essas informações, ele retorna e faz a linkagem. Finger, detalhes sobre usuários do sistema. O Finger é baseado no TCP, usando o TCP porta 79 decimal. O host local abre uma conexão TCP para um host remoto na porta Finger. Um RIP, Routing Information Protocol, torna-se disponível no fim remoto da conexão para processar o pedido. O host local envia o RIP numa linha pergunta, né?
E baseado nisso, o Finger ele especifica essa questão, então ele dá essa resposta. Basicamente, ele requisita e espera o HIP responder essa pergunta para ele. Né? Basicamente é isso. Aqui nós temos uma imagem representando, então o host local requisita, né, com a sua pergunta, usando o canal, né, 79, e ele tem essa resposta do host remoto. HTTP, um dos mais famosos protocolos que a gente tem, né? Todo mundo conhece, todo mundo que acessa esses navegadores conhece o HTTP. Então, o HTTP é um protocolo de transferência que possibilita que as pessoas que inserem a URL no seu web, na sua web, eles possam ver os conteúdos e dados que nela existem. O HTTP ele faz a linkagem entre o conteúdo que a pessoa quer ter no site com um link para isso. Então, faz com que quem queira acessar consiga acessar isso, né? Ele faz essa linkagem entre as duas coisas. Então, é um dos protocolos mais importantes porque ele engloba toda a internet. Aqui a gente tem só exemplificando como a importância desse protocolo, né, dessa linkagem, porque qualquer pessoa que queira colocar um site na internet, ela busca acesso de outras pessoas, né? E sem o HTTP a gente não consegue linkar e ter acesso às informações. Aqui a gente tem a imagenzinha representando, então a gente tem sending HTTP headers, né? Que ele vai pedir a decodificação e vai criar um file location. E aí ele vai fazer essa linkagem para que o cliente possa acessar o web server, né? E aí os dois se beneficiam. POP3, recebimento de mensagens. A principal função do POP3 é acessar e descarregar as mensagens do servidor de e-mail, de modo que elas possam ser acessadas offline. Então a gente vai ter 4 fases. A de conexão, que a primeira é a conexão com o servidor, e utiliza Transmission Control Protocol Internet, né? E ele garante uma conexão confiável, sem perda de dados ou duplicação. A autenticação. A autenticação, ela basicamente começou a ser utilizada com o RFC 1939 pela questão né, fácil acesso, né, ao POP3, porque era uma coisa extremamente insegura. Então a gente teve esse request for comments, que ele pede autenticação, então a gente vai precisar da identificação e da senha para que seja algo mais seguro. Transação. Nela, todas as mensagens disponíveis do servidor são transferidas ao cliente. Então é importante salientar que o protocolo POP3 não é recomendado para quem acessa e-mails em diferentes dispositivos, porque eles são baixados somente no primeiro equipamento de acesso. Então, se você baixar no computador de mesa, não consegue fazer esse acesso e baixar as mesmas mensagens por notebook e celular, porque elas são apagadas, a gente vai ver na próxima parte. Atualização. Então, na fase de atualização, a gente tem esse termo da conexão e são apagadas as mensagens que foram feitas o download, né? Lembrando que é uma opção configurável. Você pode escolher manter a conexão no servidor, mas corre o risco da duplicidade. Então, tem que ser bem avaliado para a utilização desse recurso. Aqui nós temos a representação do que eu havia explicado para vocês e eu queria só deixar para vocês terem mais ou menos uma ideia. NNTP, né, usado por programas de notícias. NNTP são as iniciais da palavra Network New Transfer Protocol, que em português é Protocolo para o Repasse de Notícias na Rede. Ele foi projetado para otimizar a ineficácia das notícias publicadas na internet. Então, esse protocolo opera sob um controle de um servidor central e todas as notícias publicadas devem primeiro passar por uma classificação orientada pelo servidor. Assim, o cliente, que é o usuário com a intenção de querer publicar a notícia, ele consegue estabelecer uma conexão interativa que melhora ainda mais o sistema. Então, aqui a gente tem que o NNTP é usado para melhorar o processo pelo qual as notícias são postadas em seu servidor, estabelecendo uma conexão muito eficaz com a relação entre os clientes e os itens programados. Em outras palavras, o programa cuida de muitos erros que aparecem pelo usuário.
Então, aqui a gente tem essa otimização feita pelo NNTP Server, né? Então, a gente tem o cliente, requisita o NNTP, e dentro do Usenet a gente tem outros NNTP Servers que vão dar essa selecionada no anúncio, na notícia. Obrigado pelo trabalho, eu acho que soma muito pra gente saber sobre isso. E um abraço, gente. Até a próxima.